tudo bem com vocês? Tia André está de volta para mais uma videoaula de matemática. Teremos nessa semana 2 videoaulas. Essa é a primeira. Vamos fazer a correção que vai ser da página 161 até 179. Abram na página 161, é certo, provável ou impossível. 1. Respondam com certo, provável ou impossível. Em seguida, testem as possibilidades usando cada um o seu dado. A. O dado cair com o número 6 virado para cima. É provável. B. O dado cair com o número 1 virado para cima. Também é provável. A gente sabe que se jogarmos o dado, existe essa possibilidade, né? C. O dado cair com o número 1 a 6 virado para cima. É certo. Uma desses números irão cair virados para cima. D. O dado cair com o número par virado para cima. É provável. E. O dado cair com o número ímpar virado para cima. É provável. O dado cair com o número de 2 algarismos virado para cima é impossível, porque se eu estou jogando um dado e você vai jogar, só vai cair do número 1 ao número 6, ou seja, um algarismo. H, o dado cair com o número 8 virado para cima, impossível. E o dado cair com um número diferente de 1 virado para cima, é provável. J, o dado cair com um número maior ou igual a 1 e menor ou igual a 6 virado para cima, é certo. Na página 162, 12, preencha individualmente esse quadro, assinalando uma opção para cada afirmativo. A. Dois dados e formar um número par. Se você pegar 2 dados e jogar, qual a possibilidade, né, de formar um número par? Então, é provável. B, 2 dados e formar um número ímpar, é provável. C, 2 dados e formar um número com 3 algarismos, é impossível. D, 2 dados e formar um número com 2 algarismos, é certo. E, 2 dados e formar o número 20, é impossível. F, 2 dados e formar o número 33, é provável. G, 2 dados e formar um número com algarismo 1 na dezena, é provável. H, 2 dados e formar um número com algarismo 6 na dezena, é provável. Na número 13, é uma brincadeira, né? Com o jogo é certo, provável ou impossível, que espero que vocês tenham jogado. Na página 163, atividades finais. 1. Observe os termômetros abaixo e responda as perguntas. A. Para que eles servem? Para medir a temperatura do corpo. B. Qual a escala usada no Brasil para medir a temperatura? A escala Celsius. C. De acordo com a escala Celsius, qual é a temperatura normal do corpo humano? A temperatura normal do corpo humano varia entre 36 graus Celsius e 37 graus Celsius, mas é dada de forma mais precisa a 36,6 Celsius. D. Qual a temperatura registrada nesses termômetros? 36,6 Celsius. Pode-se dizer que uma pessoa que apresenta essa temperatura está com febre? Sim ou não, e justifique? Não, porque para apresentar a febre, como nós aprendemos, a temperatura corporal deve estar acima de 37,8 graus Celsius. Página 164, 2. A professora encaminhou Theo e Nina para a enfermaria, porque eles reclamaram de dor de cabeça. A enfermeira mediu a temperatura deles e em seguida ligou para seus pais. A. Pinte na linha numérica dos termômetros a temperatura corporal de Theo e de Nina. Então, aqui vocês vão pintar de vermelho até a marcação de Theo 37,5 e de Nina 37,9. B. Qual dos dois alunos apresentou a temperatura mais alta? Nina. C. Devido à temperatura corporal apresentada por esses alunos, você acha que isso é motivo de preocupação? Sim, justifique. Por quê? Theo apresenta um pouquinho de febre, né? Que a gente pode chamar febrícula, tá? Com temperatura corporal marcando 37,5. E Nina apresenta a temperatura corporal de 37,9, ou seja, está com febre e precisa procurar um médico, tá? Mas outras respostas aqui também são possíveis. Isso aqui é uma resposta pessoal.
165, 3, observe o gráfico abaixo e responda as questões. A. O que o gráfico está apresentando? A previsão da temperatura mínima em Recife durante a segunda semana de fevereiro de 2020. B. Qual a temperatura mínima prevista para o início da semana? 26 graus Celsius. C. Em que dias da semana a temperatura mínima prevista permanecerá estável? De domingo a segunda-feira e de quarta a sexta-feira. D. Que dia da semana apresentará temperatura mais baixa? Segundo a previsão, na terça-feira com 20 graus Celsius. É observando a linha do gráfico que podemos concluir. Bom, podemos concluir que de domingo a segunda e de quarta a sexta, de acordo com a previsão, a temperatura mínima será constante e que de segunda a terça e de sexta a sábado a temperatura vai cair, subindo de terça a quarta apenas, tá? Mas também é uma resposta pessoal, existem outras possibilidades. 166, número 4, Duda fez uma pesquisa que sua professora pediu. Ela precisou fazer um gráfico de linhas apresentando a variação da temperatura registrada no Rio de Janeiro para a terceira semana do mês de janeiro. Isto é, a temperatura mínima e a temperatura máxima registrada em cada dia. Veja como Duda fez. Aí aqui tem, né, um gráfico que foi feito por ela e vocês vão responder. Ou melhor, vocês responderam as perguntas de acordo com a observação desse gráfico. A. Por que Duda desenhou duas linhas no gráfico? Porque uma linha representa a temperatura mínima e a outra a temperatura máxima. B. Estão faltando algumas informações no gráfico que Duda fez. Descubra quais são elas e ajude a completar com as informações que faltam. Bom, estão faltando a legenda para identificar as temperaturas, né, máximas e mínimas. O título do gráfico também. Tá ok? Página 167, 5. O pai de Duda não gosta de calor e queria passar o feriado com sua família em um lugar com temperatura agradável. Ele encontrou este gráfico no jornal com a previsão das temperaturas máxima e mínima para aquele dia em algumas cidades turísticas brasileiras. Veja, aqui tem um gráfico, né, informando sobre Florianópolis, Curitiba, Salvador, Ouro Preto em Minas Gerais, Gramado, tá? Então vamos lá, vamos responder de acordo com essas informações do gráfico. A. Qual cidade terá maior temperatura de acordo com a previsão? Salvador. B. Qual cidade terá menor temperatura mínima de acordo com a previsão? Ouro Preto. C. Que cidade apresentará maior variação de temperatura de acordo com a previsão? De quantos graus Celsius será a diferença entre a temperatura máxima e a mínima? Bom, a primeira pergunta, que cidade apresentará maior variação de temperatura de acordo com a previsão? Ouro Preto. E a diferença é de 11 graus Celsius entre a temperatura máxima e a mínima. D. De acordo com a previsão das temperaturas e levando em consideração a preferência do pai de Duda, qual cidade você acha que ele deveria escolher para passar o fim de semana? E justifique. Sabendo que ele não gosta de calor, Curitiba é a melhor opção, tá? Pois a temperatura máxima é a menor dentro de todas essas cidades aí, tá bom? Página 168, 6. Veja a tabela abaixo e construa um gráfico de colunas em seu caderno com este dado. Cada um construiu o seu no caderno de matemática. 7. Nina e Theo montaram este dado para um jogo. A. Em uma jogada, qual a chance que cada número tem de sair? Uma chance em 6, porque são 6 opções aqui no dado. B. Em uma jogada, qual a probabilidade de cair o número 7 virado para cima? Explica. É impossível, porque no dado não existe o número 7. C. Qual é a chance de sair em uma jogada um número par e um número ímpar? Número par ou ímpar seria a mesma, tá? De 3 em 6. Por quê? Existem aqui o número 1, o número 3 e o número 5 que são ímpar. E também o número 2, o número 4 e o número 6. Então, 3 possibilidades em 6. D. Qual a chance em uma jogada de sair um número menor do que 6? 5 em 6, desculpa, 5 em 6. É em uma jogada com esse dado que você sabe que é impossível de acontecer. São várias respostas aqui possíveis. Bom, mas vocês podem ter concluído que nunca terão um número menor do que 1
nem maior do que 6. Mas aqui vocês podem ter colocado outras possibilidades de resposta. 169, 8 em um saquinho com 15 bolinhas de gude. Havia 5 bolinhas azuis, 5 bolinhas verdes e 5 bolinhas amarelas. A professora pediu para Torugo sortear uma bolinha. Qual cor terá maior chance de ser escolhida? Justifique. As chances são as mesmas, tá? Para cada cor, 5 em 15, ok? Porque elas têm o mesmo número de quantidade. 9. Nina abriu um pacote com 8 balas, 2 de morango, 2 de abacaxi e 4 de limão. Ela ofereceu uma bala do pacote para a Beca, que tinha de pegar a bala sem olhar. Quais são as chances de Beca tirar? A. Uma bala de morango, 2 em 8. B. Uma bala de abacaxi, 2 em 8. E C. Uma bala de limão, 4 em 8. 170, a escola fez 100 números de rifa de uma cesta de Natal para vender aos alunos. Beca comprou 10 números da rifa, Nina comprou 20, Luquinha apenas um número. Theo comprou 30 e Torugo, como faltou aula naquele dia, não comprou nenhum número. Analise as possibilidades e responda. A. Escreva, é possível ou é impossível, abaixo dos nomes de cada aluno de acordo com as chances de ganhar. Beca, é possível. Nina, é possível. Luquinha, é possível. Theo, é possível. Torugo, é impossível, porque nesse dia ele faltou e não comprou nenhum número. B. Escreva as chances de cada um deles ganhar a cesta de Natal. A Beca comprou quantos números? 10. Quantos números tinhas na rifa? 10, 100. Então, a possibilidade de Beca é de 10 em 100. Nina comprou 20 números. Ao todo, são 100 números. Então, Nina, 20 em 100. Luquinha, 1 em 100. Theo, 30 em 100. Torugo, nenhuma chance. C. Qual desses alunos tem a maior chance de ganhar a rifa de Natal? Justifique. Theo tem a maior chance, pois ele comprou o maior número de rifas, ok? Então, quem comprou o número maior de rifa pode ter a possibilidade maior de ganhar. Mas isso não quer dizer que aqueles que compraram um número menor não possam ganhar, entendeu? D. Que aluno não poderia ganhar a cesta de Natal? Torugo. Justifique, porque ele não comprou nenhum número, ele faltou no dia. É possível que alguém tenha mais chance de ganhar a cesta de Natal do que Beca, Nina, Luquinha e Theo? Sim, pois as crianças compraram juntas 61 números de rifa, ou seja, eram 100. Se eu pegar 100, diminuir por 61, ainda sobraram 39, ou seja, alguém, outros alunos compraram esses números de rifa. Página 171, 11, Theo e Duda estão brincando de girar a roleta. Leia a fala de cada um e responda as perguntas. Eu ganho se parar na cor branca. Então, eu ganho se parar na cor vermelha. A. Quais chances da roleta parar na cor branca? 6 em 12. B. Quais chances da roleta parar na cor vermelha? 6 em 12. C. Quem tem mais chance de ganhar, Duda ou Theo? Os dois têm a mesma chance. 12. Ainda sobre o jogo da roleta de Duda e Theo, se tivesse uma cor branca a mais do que a vermelha, o que aconteceria? Theo estaria em desvantagem, pois haveria mais chances da Duda ganhar do que ele. Porque aí seriam 7 chances em 13, ok? Que ela teria e Theo 6 chances em 13. Relembrando, página 172, medir temperatura. Escala usada no Brasil, Celsius. Ao lado, nós temos termômetros. Previsão do tempo, a primeira aqui, máxima e mínima. E qual tipo do gráfico? Gráfico de colunas ou de barra. Em cima do título desse gráfico aí, variação de temperatura. Tipo de gráfico, gráfico de linhas. Organizando dados em tabelas. A temperatura máxima, aí vocês vão colocar, 30 graus Celsius. E mínima, 27 graus Celsius, de acordo com esse primeiro gráfico aqui, tá? O gráfico de colunas ou de barra. E ao lado, variação de temperatura em relação a esse gráfico de linhas. Ficou aqui 30 graus Celsius, aí depois 27 graus Celsius e 26 graus Celsius. E no azul, na linha azul, 27 graus Celsius, depois 26 graus Celsius e 25 graus Celsius.
Página 173, calcular possibilidades. Escreva uma coisa que você considera certa, provável, impossível, tem maior chance de acontecer do que. É uma resposta pessoal. Agora, vamos continuar a nossa correção lá na página 176. 1. Use os dados do gráfico e preencha a tabela com os presentes preferidos dos alunos. Esse gráfico aqui, cada desenho representa 10 alunos, tá? Então, assim, vamos lá. Aqui na coluna, presentes preferidos e o total, vocês somaram. Carrinhos, 30. Tem 3 carrinhos. Se cada um representa 10, 10 vezes 3, 30, ok? Bonecas, 40. Super-heróis, 20. Videogame, 50. Roupas, 10. Página 177, agora responda as perguntas sobre a tabela da página anterior. Qual o presente preferido por maior parte dos alunos? Videogames. Quantos alunos foram entrevistados? 150 alunos. Qual desses presentes é o seu preferido? Resposta pessoal. 3. Observem os dados de uma pesquisa feita com os alunos da educação infantil na escola da turma da Eleva sobre suas frutas preferidas. A. Quais frutas tiveram votos dos alunos? Banana, maçã, laranja, morango, uva e abacaxi. B. Se você fizesse parte da população dessa pesquisa, sua resposta alteraria qual dado? Vocês vão informar qual desses dados aqui sua resposta alteraria e por quê. Na página 178, elabore um gráfico pictório. Lembra, a tia Andréia falou, gráfico pictório é aquele que utilizam imagens para chamar a atenção. Representando os dados da tabela da página anterior com símbolos. Usem um desenho para representar cada grupo de 10 alunos. Não se esqueçam de colocar o título, tá? A legenda e a fonte. No caso aqui, o título vocês podem ter colocado preferência de fruta dos alunos da educação infantil. É uma resposta que a tia Andréia está dando de sugestão, tá? Agora aqui, nos desenhos, o primeiro vocês podem ter desenhado uma banana e devem desenhar 2 bananas. No segundo, uma maçã, né? Naquela primeira coluna vocês têm que desenhar, ó. O primeiro quadradinho, né, da primeira coluna tem a coluna e a horizontal. Aí vem o primeiro quadrado da coluna, vocês vão desenhar uma banana. Ao lado, vocês vão ter que desenhar 2 bananas, ok? Porque tá dizendo que 20 alunos escolheram a banana. Então, cada banana vai representar 10 alunos. Embaixo, vocês vão desenhar uma maçã e ao lado 3 maçãs. Embaixo da maçã, uma laranja. Ao lado, 4 laranjas. Embaixo da laranja, vocês vão desenhar um morango e ao lado vão desenhar 6 morangos. Embaixo do morango, uma uva e ao lado vão desenhar 3 uvas. Embaixo da uva, vocês vão desenhar um abacaxi e ao lado vão desenhar 2 abacaxis. Embaixo, vocês vão indicar que cada desenho corresponde a 10 alunos. Igual foi informado na página 176, que está escrito lá embaixo. Cada símbolo representa 10 alunos. Aqui vocês vão escrever, cada desenho corresponde a 10 alunos ou representa 10 alunos. Embaixo, a fonte. Qual foi a fonte? Escola da turma da Eleva, ok? Página 179, observe este gráfico de barras que mostra o resultado de uma pesquisa feita com alunos do ensino fundamental, anos iniciais da escola da turma da Eleva. A. Quais frutas tiveram votos do aluno? Laranja, abacaxi, cereja, melancia, morango e maçã. B. A população pesquisada na atividade 3 é a mesma representada nesse gráfico? Sim ou não? Explique. Os alunos que foram pesquisados, né, na atividade 3 era composto por... essa entrevista que eles fizeram, né? Esses alunos eram compostos por quê? Por alunos da educação infantil. Eram alunos da educação infantil. Enquanto nessa questão os alunos são do ensino fundamental, tá? C. Observando o tema da pesquisa representada no gráfico da atividade 3 e o gráfico dessa atividade, o que você pode concluir? Lá na atividade 3, que é na página 177, que o tema usado nas duas pesquisas foi o mesmo.
Observe os dados dos dois gráficos e escreva um texto em seu caderno com as conclusões que você poderia tirar sobre a preferência de fruta dos alunos da educação infantil e dos alunos do ensino fundamental. É uma resposta pessoal. Na sua opinião, em qual gráfico é mais fácil de entender os dados coletados, o pictório ou de barra? Também é uma resposta pessoal. Agora nós vamos iniciar o nosso lançamento, que será da página 180 até 189. 6. Observe este gráfico, ele representa os resultados das somas das notas dos alunos da turma A do 4º ano da escola da turma Eleva nos componentes curriculares: matemática, língua portuguesa, ciências, história e geografia. Aí aqui vocês vão responder as perguntas, tá? Lembrando que história e geografia, eles fizeram aqui a soma juntas, tá? Eles não separaram história de geografia, não. Na página 181, vocês também vão responder letra C, D, E, F e G, de acordo com esse gráfico da página anterior. Lá embaixo, sistematizando, as variáveis qualitativas ou categóricas representam categorias, ou seja, uma classificação podendo ser nominal, ou seja, por nome, ou ordinal, primeiro, segundo, terceiro, tá bom? E as variáveis quantitativas ou numéricas representam características que são expressas em números. Vamos marcar esse sistematizando. Na página 182, vocês têm primeiro no número 7, o gráfico sobre os animais de estimação dos alunos do 4º ano da escola da turma da Eleva. Vocês também vão observar esses gráficos e responder. Em seguida, na número 8, preencham a tabela com os dados retirados do gráfico anterior. Vocês vão verificar aqui, ó, cachorro. A turma A, quantos eram cachorro? 8. Na turma B, 6. Tá ok? Vocês vão fazer assim. E depois responder o que representam os números que você usou para preencher a tabela. Representa o quê? Cada tipo de animal de estimação. Depois, na página 183, 9, elabore 3 perguntas que podem ser respondidas, tá? Observando os dados contidos no gráfico ou na tabela da página anterior, que foi a página 182. Em seguida, troque o livro com seu colega. Ele deve responder as perguntas e você deve responder as dele. A correção deve ser feita pelo aluno que elaborou a pergunta. No caso, vocês podem estar fazendo essas perguntas e perguntando a um responsável. Na página 184, vocês vão analisar, né, esse gráfico de linha e responder também as perguntas. Página 185, super desafio. Na escola da turma da Eleva, a diretora fez uma pesquisa para descobrir de qual componente curricular os alunos mais gostam. Ela queria apresentar os resultados em uma reunião, mas não teve tempo de terminar o gráfico. Veja o que ela conseguiu. Aqui tem um gráfico, tá? E embaixo, no número 1, que tem as dicas para que vocês preencham esse gráfico. 1. Leiam as dicas abaixo e completem o gráfico de barras acima com os dados que estão faltando. Não se esqueçam de pintar a legenda com as cores de cada componente curricular. A pergunta foi feita: qual é o componente curricular que você mais gosta? Ou seja, tem que ser um título relacionado a isso. História e geografia receberam o mesmo número de resposta. História e geografia, se vocês observarem, receberam 150. O 150 está marcado aqui. Se vocês verificarem, cada quadradinho está marcando de 50 em 50. Então, o 150 já foi marcado. Em seguida, tem um quadrado em branco que vocês vão colocar 250. Ao lado, 350. E o último quadradinho, vocês vão marcar 500, que é a quantidade, tá ok? Depois, educação física foi a disciplina que teve maior número de respostas. Então, eu vou pintar o quadrado até chegar ao número 500. E arte teve um número maior de resposta do que matemática. Vocês vão fazer e depois preencher a legenda. Página 186. 2. Quantos alunos foram entrevistados? Vocês vão pegar a quantidade, né? 150 mais 150, enfim, a quantidade que vocês verificaram ali e vão somar. 3. A que conclusão vocês acham que a diretora chegou com essa pesquisa? Então, vocês vão responder.
Depois, fazendo uma pesquisa, vocês vão realizar uma pesquisa e vão seguir algumas etapas. Escolher o assunto, tem todas as informações aqui referente a essa pesquisa, tá? Aí aqui, vamos fazer uma pesquisa? Forme um grupo com seus colegas. Vocês podem estar fazendo essa pesquisa de qual forma? Vocês, cada um, vão escolher que tema quer pesquisar. E vocês vão fazer perguntas, né, em relação a esse tema com os responsáveis, com algum parente, com algum vizinho, alguém que vocês tenham um telefone, vocês podem entrar em contato e fazer essa pergunta para responder essas pesquisas. Aí vocês vão dizer qual assunto que vocês escolheram, que pergunta você criou para a pesquisa, enfim, vocês vão responder essas informações. Na letra D, quais instrumentos vocês vão utilizar? Vocês podem elaborar esses instrumentos no espaço abaixo, ou seja, anotar as respostas das pessoas que vocês perguntaram, tá ok? E na letra E, como vocês vão coletar as informações, fazendo as perguntas para as pessoas que vocês escolheram, tá? Então, vocês podem entrar em contato, telefonar, enfim, fica a critério de vocês. Página 188, número 2, depois de coletar os dados, vocês devem registrá-los em uma tabela no espaço abaixo. Não esqueça de anotar todos os elementos que fazem parte de uma tabela. Título, legenda, fonte, ok? Na página 189, desenhe o tipo de gráfico que melhor represente a pesquisa realizada. Usem os dados coletados e organizados na tabela. Vocês vão escolher. Pode ser um gráfico pictórico, de barras ou de coluna. Fica a critério de vocês. E vão responder a número 4 e a número 5, ok? Essa nossa primeira videoaula termina aqui. Façam com bastante atenção, tá? Façam com calma e com muito carinho. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.